Podcast Papo com o Zene. Quadro Soletrando, com Douglas de Mello. Sobre a música Dharma, de André Prando. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou vamos dar início ao nosso novo quadro Soletrando, que tem a função de dizer o seguinte: a gente ouve música, gosta, mas às vezes a gente não presta muita atenção nas letras. E as letras são, para nós, literatura. Tem nelas crônica social. A gente tem muita coisa em letra de música que a gente precisa conversar sobre ela. E hoje, hoje nós estamos aqui com um velhíssimo conhecido nosso. Ele não é tão velho quanto eu, mas ele é velho, já, eu acho. Ele deve ter uns 120 anos, sei lá. Não, a idade dele ele já disse. É um velho conhecido nosso, Douglas Cristian Ferrari de Mello. Douglas, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou... Olá, bom Oi, dia, Douglas. boa tarde, boa noite. Um grande olá a todas as pessoas que estão ou vão nos assistir nesse canal, né? E tão bom do Zene, né? Que eu já tive o prazer, a sorte, a honra de estar aqui trocando algumas palavrinhas com ele e com todos vocês. Ô, Douglas, você escolheu um camarada que eu não conhecia, quer dizer, não conheço. Eu até vou descobrir aqui na Alexa que o cara tem bastante coisa gravada, rapaz. Eu vou, depois de bater esse papo contigo, eu vou ouvir, entendeu? E eu até gostei do cara, achei ele legal, né? Mas quem vai falar dele é você, tá? Que eu não sei nada. Não conhecia mesmo, não conhecia de forma alguma. Então, você escolheu uma música de André Brando, né? Prando, André Brando. com P de pato, É com Prando. P, né? É. Tá. Então é isso. A Alexa falou Prando, eu achei que ela estava. André Prando. E aí eu digo, pô. E você escolheu uma música chamada Dharma. Minha pergunta é: por que você escolheu esse negócio? Então, essa música, ele gravou primeiramente num EP durante a pandemia, né, com 3 ou 4 músicas, né, tinha Gatinho na Internet, tinha uma música do Belchior, e tinha essa música aqui. Agora ele regravou no último álbum dele, né, num estúdio, né. Essa música, ela fala muito a mim num momento, quer dizer, no momento da pandemia, né, que a gente estava todo fechado, saúde mental não estava adequada, né, vamos dizer assim, as mais adequadas, as boas. E, para além disso tudo, essa música, ela foi muito importante no processo de recuperação do meu terceiro tentativa de suicídio, né? De entender algumas coisas que aconteceram e acontecem na minha vida, e que quando ela foi lançada, eu disse que para ele também, que eu iria tatuar a música. Então, a promessa foi cumprida ontem, por coincidência, né? Não deu para tatuar toda a música, mas o pedaço final da música, né? E essa música, assim, ela toca em mim no sentido da humildade e de entender, vamos dizer, o tempo das coisas, né? O tempo que cada coisa tem na sua vida, né? Que terá, que já teve, né? E para a gente passar por essa vida, já que, no meu entender,
A travessia que nós temos que fazer, nós temos que atravessar, né? A travessia ela é feita para atravessar, com suas dificuldades, suas facilidades. E aqui ele mostra um pouco, né? No meu entender, de um caminho possível dessa travessia, dessa vida que a gente está, né? A gente não sabe por que veio, para onde vai, nós sabemos desse momento, né? E que quanto é importante nessa humildade a relação com os outros, né? O contato com os outros, né? Então ele tem algumas partes que depois eu posso destacando e falando. Não, eu queria antes, até que antes de você comentar mais, que você dissesse a letra para a gente. Posso ler, Tem então? condição? Porque eu já encontrei gente que não tinha. Se eu não consigo decorar, você consegue repetir a letra para a gente? Consigo, eu logo pensei e coloquei aqui no meu computador aqui para ler, né? Então vamos lá, a gente diz ela agora, e se a gente lembrar, que eu sempre tenho esquecido, a gente diz no final, para ver se a gente cumpriu o prometido, que era discutir a letra, tá certo? Tá. Então, é Dharma, né? Que tem aquele Dharma, né? Acho que todo mundo já conhece, né? Do pensamento do Oriente, né? Inclusive, eu vou pedir para você explicar depois qual é a diferença entre Dharma e Karma. Vou tentar. Eu vou tentar também, junto contigo. Agora, você sabe, rapaz, eu vi uma revista em Braille, eu não me lembro, acho que era em espanhol, chamada Dharma. Faz muito tempo isso. Dharma, acho que vem do confucionismo, ou do budismo, né? Acho que é do budismo. Né? É ligado ao budismo. Eu acho que é ligado ao budismo. Ao budismo. Já karma, né, é ligado mais ao espiritismo kardecista, né? E tem uma outra sim, lógica, né? porque exatamente. Isso a gente vai tentar então, fazer a diferença entre o karma e a proposta kardecista. É verdade, tem uma karma diferença. tem a ideia de trazer um peso, alguma coisa, um crime que você cometeu, por isso você veio com deficiência, você fez alguma coisa, por isso você veio pobre, né? Essa ideia Isso é o karma. É o karma. O Dharma já é o sentido do que você faz, vem ao seu encontro, que é o final muito da letra, né? Que você faz o bem, você vai ter o bem, né? Se você emite paz, você vai ter paz. A ideia desse retorno, parecido com um bumerangue, vamos falar assim, né? Então é um pouquinho... A impressão que me deu é o seguinte: o karma ele vai se referir mais a tua reencarnação, né? E o karma é de natureza punitiva, como você disse. Se você fez o mal, você vai nascer cego, vai nascer surdo, vai fazer isso. Quer dizer, que é diferente da proposta kardecista, que é evolutiva. Quer dizer, você vem para evoluir. Só que no Dharma, pelo menos... O Dharma parece que se refere à sua estadia neste mundo, né? Neste mundo, e num sentido mais positivo, assim, né? Num retorno positivo, né? De algo positivo, né? Que você pense positivo, que você, como eu disse, faça o bem, mais ou menos nessa ideia. Não tanto no negativo, do que eu já ouvi, né? Não ouvi ainda muito sobre o Dharma no lado negativo, vamos dizer assim, né? Sim, se você faz o mal, nessa vida mesmo, você tem um retorno do mal, né? Sim, e isso por consequência. Mas o que se assim, por analogia, vamos falar, mas o que eu ouço mais falar em relação à prática do bem, assim, o que eu posso... a defesa do mal é a prática do bem, né?
É. Tem uma frase máxima, né? O universo todo conspira com você. Você E, conhece essa frase? sim, sim. Ela Mas é de Dharma, né? Essa isso, frase é de é, Dharma. não. Então, é em Quer comunhão, dizer, né? a letra, Então, a né? letra, assim, né? Muitos anos precisei correr, amaciar meu jeito de andar. Quantas vezes eu me atropelei, falei demais sem ter o que dizer. Quem presta a ouvir com atenção, topa perder, ganha na humildade. Nunca tenho tempo e, no entanto, estou cercado pela eternidade. Ah, tantos amigos me lapidaram com compaixão. Ah, eu consegui ver minha verdade, meu coração. Precisei de tempo para pensar e organizar minhas intenções. Entender que o mundo é desigual, nos milagres, nas contradições. E volta. Ah, tantos amigos me lapidaram com compaixão. Ah, eu consegui ver minha verdade, meu coração. Ele encerra essa ideia do Dharma, né? E o que eu emano é que o mundo dá de volta. Tudo que eu canto é o que o mundo dá de volta. Quando eu sorrio, o mundo me sorri de volta. Enquanto eu respiro, o mundo dá mais uma volta. Né? Ou seja, o título é muito bem dado, né? O título Uhum. Dharma é muito bem dado, né? Isso. E aí, né, assim, tem algumas frases, algumas palavras que me chamam a atenção, mas eu queria se mais ou menos vir pelas estrofes, né? Pela primeira estrofe, né? Quando a gente, na vida, né, a gente às vezes fala o que não deve, né, atropela, fala com pressa, não dá atenção, né? Ele termina assim, falei demais, sem ter o que dizer, né? Mas para ele fala assim, mas ele precisou com o tempo, então você vê algo de uma maturidade, né? Que vai se conquistando com o tempo, em amaciar o meu jeito de andar. E amaciar, né? A gente lembrar de como bate a carne, né? Você tem que bater. Então, é amaciar, mas tem dor, né? Tem dor, né? E a dor, ela é uma forma também de crescer, de evoluir, né? Dependendo de como você pensa, né? Então, a dor, ela te faz também, ou pode, né? Melhor dizendo, te fazer também uma pessoa que, com um tempo, mais, mais compreensivo, né? Com as situações vividas pela gente mesmo, ou pelas outras pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas assim que eu vejo muito importante como professor é essa maturidade para você falar com os seus alunos, porque você está dando aula sempre para alunos em gerações, 2, 3, 4 gerações, depende, né? Do que a Diferente da sua, sua. do que É. você vai envelhecendo e você precisa passar eu acho, enquanto precisa no sentido de ser humano, mais de trabalho, mas no sentido mais de formação humana mesmo, né? Para além do vínculo empregatício. Você precisa passar para os que vêm, né? E aí vem a segunda estrofe, né? Então, como é que a gente vai conseguir essa paciência que vem para mim pela obediência, né? E a obediência traz paciência, tá? Elas são, para mim, interligadas, né? Eu vejo uma letra bastante espiritual, sabe? Também, né? Uhum. Então, quando você fala da humildade, né? Quer dizer, você, às vezes, para ser humilde, pra, buscar uma humildade, você tem que ceder. Você topa perder, né? E, pra, e humilde tem duas coisas, sabe, Zen, que eu vejo, assim. O que é humilde? O que é humilde?
Eu vejo duas coisas, assim, entre tantas, mas ouvir e aprender, né? Então, a pessoa que topa ouvir e aprender, para mim, é uma pessoa que se coloca no lugar de humildade. Sem precisar dizer que é humilde, né? Porque às vezes, se ele falar que ele é humilde, aí ele já perdeu um pouco a humildade, né? Depois, nunca tenho tempo. Aí, num tempo, eu estou cercado, quer dizer, pela essa eternidade, pelo infinito, né? Pelo o tempo ou a eternidade pode ser também visto como um transcendente, né? Então, estou cercado por um universo, né? Que a gente não sabe, né? A gente não sabe nem o mundo espiritual, né? E aí vem, assim, o refrão, para mim, que é um ponto também, um ponto alto, né? Claro, todo refrão é um ponto alto, mas esse daqui, assim, quando os amigos me lapidaram, até aquele que foi ruim comigo me lapidou, né? Não só aquele que foi bom. E às vezes, até aquele que foi bom, ele foi ruim, dependendo. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso caso, pessoa com deficiência, que a pessoa age na intenção do bem, mas no super protege, está sendo ruim, né? Então, quando a gente fala desse lapidar, me lembra também, né, como é que a gente está lapidando? A gente está aos poucos, né? Aí quando vai um talhador, né, um marceneiro, vai lapidando, né, aquela madeira bruta, né? E aí ou aquele metal, sabe? E lapidando, né? Ideia de lapidar. Eu consegui ver minha verdade, meu coração. Então, a verdade, muitas vezes, está no nosso coração, no sentido, logicamente, metafórico, né? No coração. Então, às vezes, a gente fica entre a razão e a emoção, eu sigo pela emoção. Né? Pela paixão, sabe? Né? Então, a nossa verdade, a gente vai buscando, ela a gente nunca vai alcançar, né? A gente nunca vai alcançar a verdade, isso, sim, a ciência é uma das coisas que eu mais amo na ciência, é isso, né? Mas a gente está em busca de, né? Em busca de é uma coisa legal. O importante da verdade não é achá-la. Isso é uma frase que eu gosto. O importante da verdade não é achá-la, é buscá-la. Exato, né? Né? Buscar sempre, né, a verdade, porque... Buscar sempre. Quer dizer, você achou aquela verdade, mas não pare porque pode ser que tem mude, coisa para frente. a coisa mude, aquela verdade é uma verdade, às vezes, momentânea, né? Naquele momento. Isso a gente, né, que é historiador, a gente vê que tem uma determinada visão sobre aquele fato, mas é achado uma outra fonte ou uma outra interpretação que aquilo já deixa de ser verdade, né? Então passa a ser uma outra verdade, mas a gente sempre em busca da verdade. Depois o próximo... Você sabe uma das coisas que o Marx mais sofreu crítica na época, mas na época dele. Hoje em dia, a época dele é quando ele disse que as verdades eram provisórias, quer dizer, ele estava trabalhando com determinadas leis que eram do sistema capitalista. Quer dizer, aquelas leis não vigiam o sistema feudal. Então, as verdades também eram provisórias. Aquela ideia, principalmente do cristianismo de então, né? De que as verdades eram absolutas. Então, quando você entra com um camarada que te diz que as verdades são provisórias, dá um choque, né? Eu tenho a impressão que dá um choque. Já dizia grande mestre Raul Seixas, né? Com 10 anos já duvidava da verdade absoluta. Né? Mas acho que o mais interessante é saber, e quando a gente, assim, né, encontrei minha verdade, quando a gente fala assim, né, consegui ver minha verdade, é você fazer o que você fala, e você falar o que você faz, entende?
Ih, rapaz, isso é difícil, hein? Não, então, eu acho que é ser É. coerente. É ser coerente. Porque quando você consegue, né, e às vezes que consegue, não sei se consegue, né, tô falando, mas quando você consegue, as pessoas veem que você está falando, como diz, com verdade, né, com como certa legitimidade, porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo, né, você não está só Uhum. falando, né. Tem na outra estrofe, né, tem, precisei de tempo para pensar e organizar as minhas intenções, quer dizer, a gente precisa às vezes, de dar um passo atrás, de nos retirar, de ficar em silêncio, né? Para organizar para a caminhada, né? Para a caminhada. E aí, se dá um passo atrás, não quer dizer que você está se organizando, que você está também avançando, mas é um avançar parado, né? Vamos pensar assim, né? Você está avançando parado, né? E uma das coisas que é muito importante é organizar o que a gente quer. Porque a gente tem a vontade, mas o querer precisa de uma ação, né? Para sair da vontade para o querer. Até o querer é verbo, né? E a vontade é substantivo, né? Então, precisa de uma ação. E para você sair da vontade para o querer, você tem que organizar as intenções, a forma de pensar, né? Como falar. Uhum. E aí ele fala, entender que o mundo é desigual. Isso que eu achei assim, né? Nos milagres, nas contradições. Essa parte eu achei muito interessante, porque ele fala de milagre, né? Deus É, de milagre. isso aí eu queria conversar mais contigo. Eu queria só fazer um link aqui, mas depois eu queria me ater isso aqui que eu Ah, queria explorar mais contigo. Hoje nós estamos vivendo uma questão, né? Aquela, que, aquela questão nossa com os Estados Unidos, que eu, por exemplo, estou achando a atitude, do governo brasileiro, muito interessante. Quer dizer, é muito essa música. A gente não pode agir intempestivamente, nunca. Né? hum, Então, vamos trabalhar, vamos tentar. Quer dizer, eu estou numa situação. Então, vamos. Tudo bem, eu tenho uma resposta intempestiva para dar, mas antes de dá-la, vamos parar para pensar. Quer dizer, eu acho que esse é o conselho que você pode mandar essa música para essa letra, para todo mundo, né? Vamos fazer, vamos considerar, né, a situação, né? Agora, o que eu queria trabalhar com você é o seguinte: só falar uma coisa. ele fala que Só nada é falar. igual. As contradições eu consigo entender, as contradições desiguais. Bom, contradição é meio difícil de ser igual, mas os milagres são desiguais? O Então, que você acha que ele quer dizer com os milagres são desiguais? só pegando uma perninha no que você falou antes e falo sobre isso. Uma das piores coisas que a gente tem é agir na raiva, né? E agir na euforia. Os dois Uhum. polos, né? Ah, sim, na raiva e na euforia, tá certo. Você Ou a corre paixão, como diz o é, pessoal, né? você corre o risco de tomar uma decisão com grandes chances de erro, né? Ou de caminhar para um lado não muito bom. Então, sempre o exercício da yoga que eu gosto, que é do 4 para 7, né? Puxa Uhum. 4 segundos, solta 7, né? E aí tem, né? Agir depois, né? Responder depois, né? Porque aí isso fala muito comigo, Zé. Até, né, toda essa parte da música, porque eu já fui mais intempestivo, né? Ah, Mais, eu também. Eu também. mais, mais no falar sem pensar, assim, na resposta imediata, né? E hoje eu procuro, quando necessário, mas na maior parte das vezes, deixar para responder depois.
Porque, e aí eu tenho visto que a resposta ela fica mais elaborada, mais argumentativa e mais, Uhum. com mais força, né? Porque até no semestre passado, pela primeira vez, eu agi por raiva, né, na sala de aula, em 20 anos de magistério. É horrível, cara. Eu já fiz. É, Já aconteceu comigo, poucas vezes, mas aconteceu também. É horrível. É e horrível. como é Você nunca se ruim, dá bem. e como É, é ruim, né? é, é. Então, eu demorei, né? 21 anos de magistério, até que eu demorei bem, pra, mas não foi bom, não. Então, assim, nunca agi na raiva e na euforia, porque na euforia também você faz um monte de coisa, aquilo tudo e tal. Quando você vê, pronto, já era, né? E É. aí, agora, falando do desigual, né? Eu vejo que o milagre não é só aquilo que a gente possa pensar que Deus, Jesus agiu, né? Que alguma força agiu, né? Eu vejo um milagre que ele acontece quando você vai à luta, entende? Uhum. Então, quando você vai à luta, tem uns que vão mais à luta, os outros vão menos à luta, outros nem vão à luta, né? Então, a desigualdade eu vejo nesse sentido do milagre, né? E o milagre, se a gente pensar no sentido também religioso, sei lá, né, desse milagre, ele não é um milagre igual para todos, né? Se a gente for ver lá Jesus, né? Os milagres que ele fez não foram os mesmos, nem com a mesma intensidade, nem igual para todos, né? Ele fez, segundo nos conta, né? A Bíblia, ele fez um ressuscitar, ele fez o outro enxergar, né? Ele fez a água virar vinho, andou sobre as águas, dividiu os pães e os peixes. Não é desigual, no sentido de não ser igual, né? Mas eu gosto mais no sentido mais material do milagre, sabe? Uhum. Né? Quer dizer, o milagre também é construído, é isso? Vamos usar uma frase bem Assim, sintética. uh-huh. O milagre também é construído. É construído, como você falou a frase, né? Que está no Dharma, né? A gente, a gente se constrói juntos, né? Assim, a gente se. Não é essa a ideia? Eu esqueci a frase exata. Está no Dharma, a gente se constrói juntos? Você me lembra? Uhum. Não é isso? Então, a gente constrói as nossas vidas, a nossa vida, né, com a nossa caminhada, que é de cada um, a caminhada é de cada um. Os outros podem ajudar, pai, filho, amigo, irmão, parente, mas a caminhada é de cada um. Mas a gente também caminha juntos, né? Caminha juntos, né? Exatamente. Quer dizer, você não se constrói sozinho, mas você tem que fazer parte da construção. Quer dizer, não é nem você ser voluntarista, achar que você faz tudo, Isso, nem você transferir os seus problemas todos para os outros, né? exato. E aí você vê que tem até o Paulo Freire tem uma assim, você não aprende sozinho, acho que é assim, você aprende em comunhão, acho que é assim que ele fala, Uhum. é mais ou menos por Aliás, aí. toda a filosofia do Paulo Freire é montada nisso, né? Então esse milagre que a gente constrói, né, como eu falei assim, a gente vai à luta, então ele é desigual, né? E nas contradições, como eu estou dizendo, as contradições elas são desiguais, porque aqui a gente pode colocar nas contradições a desigualdade social, né? As contradições
internas, né, nossa, de pensamento, daqueles pensamentos filosóficos internos, né, quem eu sou, para onde eu vou, né, por que eu estou aqui, essas contradições, a forma até do fazer e do falar, que eu comentava anteriormente, né, então, a gente entender que, eu acho assim, que tudo. É difícil falar essa palavra que eu vou falar agora, porque as pessoas podem converter para um lado neoliberal e tal. Mas eu acho que, às vezes, em algum momento, a gente tem um merecimento. Mas não é esse merecimento, né, liberal que eu estou falando, não. Não, há uma diferença entre a gente discutir o mérito e a meritocracia, né? Isso. Mas porque eu estou fazendo bem com bastante cautela, assim, porque senão as pessoas podem pensar que eu estou lá com aquele negócio da prosperidade material, você merece, né? Não, é no merecimento, quer dizer, eu tô em condições né? Em condições né? Em condições físicas, materiais e espirituais também, né? No meu modo de ver, né? Aí é o Douglas falando, né? Então, as contradições que nos atravessam, né, elas são desiguais, né? Porque nós somos diferentes, não é? Então, se nós somos diferentes, nós não somos iguais. Se nós não somos iguais, nós somos desiguais, né? Mas é uma desigualdade, uma diferença boa, vamos falar assim, né? No sentido que todos somos diferentes enquanto diversidade humana, gênero humano. O gênero humano, todo mundo é diferente. Não estou falando de diferença de grupos, né? Específicos. Estou falando que todos nós. Você não vai encontrar nenhum igual ao outro. A íris de ninguém é igual à íris do outro. Né? Há uma coisa que eu gosto de refletir, é o seguinte: só existe igualdade porque existe diferença. Porque, por exemplo, quando você diz assim, A é igual a B, você não está falando de uma igualdade, você está falando de uma identidade. Há uma diferença entre eu ser idêntico e eu ser igual, né? Eu pontuo essa diferença. Então, a igualdade só existe porque existe diferença. Senão, você não tinha igualdade, né? Então, eu pontuo essa diferença, tá? E exatamente para discutir que, ao contrário da proposta neoliberal, né, que a desigualdade está embutida no ser humano. Então, quer dizer, tem inclusive aquela argumentação de que você se habituou a ser pobre. Você cria o hábito de ser pobre. Quer dizer, coisas fantásticas que eles trabalham a partir da desigualdade. Quer dizer, então, eles param na desigualdade e não compreendem que a igualdade ela existe exatamente por causa da diferença. Se não houvesse diferença, não havia igualdade. Não, mas não sei se você concorda com isso. Eles transformam a diferença em desigualdade, né? Exatamente, eles confundem diferença com desigualdade. Aliás, eles confundem, não, eles transformam mesmo. Né? Não é nem confundir, eles transformam a diferença em desigualdade. Uhum. Eu acho que a gente está de acordo, desconfio. Então, é por aí, né? Porque a desigualdade, a diferença, ela é boa, né? Ela é boa. Quanto mais diferente um grupo, mais rico ele é, no meu entender, né? E aí vem, né? Ele repete o refrão e vem a parte final, né? Eu acho que é isso para mim, assim, que é essa parte aqui que eu tatuei ontem, né? O que eu emano, né? É o que o mundo dá de volta. Quer dizer, é o que eu coloco. Durante muito tempo, a gente ficou com aquela pergunta grega. É você buscar de onde vim
e para onde vou, né? Isso É, é uma questão grega, que nós trouxemos muito do pensamento ocidental, a preocupação de onde eu vim e para onde eu vou. E o que fica no meio? exato, processo, Quer né? dizer, a nossa preocupação é exatamente ficar no meio. De onde eu vim. E para onde eu vou. Mas e o que eu estou fazendo aqui? Porque o que existe é o enquanto, é o agora, É né? o enquanto, isso, é o enquanto. É o que existe. Não existe. É o que existe. O passado, ele já passou. Ele é para nossa profissão, né? E para as pessoas lerem os livros. O futuro é uma coisa ainda, um grande ponto de interrogação. O que nós temos é o agora. É o hoje, né? O que eu tenho agora é estar conversando aqui com o Maurício Zene, falando sobre a música da alma. É E é, o, e é isso que faz a gente vai ficar se construindo e futurando, né? E então, futurando. por isso que eu gosto dessa questão do Dharma, porque o Dharma, para mim, traz o processo do enquanto, né? Então, enquanto eu emano, vem para mim. O quanto eu canto, Uhum. o mundo dá uma volta. Enquanto eu sorrio, o mundo me sorri de volta. Enquanto eu respiro, o mundo dá mais uma volta. Quer dizer, tem hora que, né, Essa é a proposta dele mesmo. É. quando a gente respira, quer dizer, quando a gente para um pouco, como eu falei lá, parar para organizar as nossas intenções, o mundo dá uma volta. E a gente entra de novo na roda gigante, vamos pensar assim, já de um outro modo. E aí eu vejo isso, para mim aqui, para mim, tem aqui também uma ideia de dialética, né? Perfeito, perfeito. É de dialética, que a dialética não é aquele ciclo que a gente sempre volta no mesmo lugar. A gente volta, mas de outro modo, né? De De outro. É por isso que a figura geométrica que eu mais gosto se chama espiral. Uhum. E não o círculo, né, propriamente, né? Que era Exato. considerada a figura perfeita para os gregos, era o círculo, né? E Porque, é na o, verdade, os gregos pensavam muito em destino, em uma uhum. coisa um pouco fechada, né? É por isso que eu, particularmente, prefiro a espiral. E hoje, Você não sei se você circula, chegou, mas quando... como é que é o DNA, a ideia do DNA, né? Que é essa Uhum. espiral, né? É muito bonito assim, né? Tem uns desenhos, não sei se estão acessíveis, né? Descritos, mas o desenho do DNA, né? Que traz em 3D essa espiral, entende? Sei, sei. E a gente, eu acho que na vida, assim, como eu disse, né? Uma das coisas que eu gosto, que a defesa do mal é a prática do bem. Mas não é um bem no sentido de ser bobo, de ser sonso, não, sabe? Né? Não? É um, né? Ou para usar uma linguagem bem nossa, no sentido de ser otário. Isso, entendeu? Não, é um bem, como, por exemplo, uma professora perguntou o que eu estava fazendo ali, quando eu entrei na universidade, e eu chamei ela para a banca de mestrado, Ah, faz sentido. para responder para ela, né? De uma forma do bem, né? Com a prática do mal, a ação do mal, a prática do bem, né? Quer dizer, É melhor a gente conquistar a pessoa do que, por exemplo, isso é uma coisa que eu também procurei trabalhar, ao invés, por exemplo, vamos tomar o caso nosso da cegueira, né? A discriminação contra nós é muito forte, tá? Ao invés de a gente simplesmente se contrapor e considerar o outro como inimigo, vamos tentar trazê-lo para o nosso lado. Não é isso? Acho que a proposta é essa, né? uhum. Acho que é pensar para frente, assim, né? Pensar para. A gente vai levar porrada, vai levar. Mesmo eu fui inabilitado aqui numa proposta para uma fundação de financiamento. Aí eu fui lá conversar com o presidente, né? Falar, olha,
assim, e se vocês puderem olhar e reverter, mas independente de reverter ou não, eu estou aqui colocando-me à disposição para ajudar, para não acontecer de novo comigo ou com outra pessoa, para a gente fazer isso, pensar aquilo, fazer aquilo. Quer dizer, o que aconteceu, aconteceu. A gente pode mudar para frente? Isso a gente tem, mudar para trás, raríssimas vezes a gente tem, né? Para trás não tem, né? Mudar para trás também pode. Só na leitura dele, mas o passado ficou lá, né? Ficou lá. Então, eu acho que é assim, a gente pensar, e aí, sabe como é que eu cheguei para falar com ele? Material em braille, para ele ler para mim. Bati aqui na PEX, sobre a reunião em braille, e aí levei um livro para ele, mais presente, e coloquei um óculos, simulador, né? De baixa visão. Eu tô aqui, eu quero que você leia com esses óculos aqui. Para ver como é que, assim, é um pouquinho de como é que é difícil para mim acessar um portal da agência de fomento. É que é só uma noção, viu? Então, a gente... aí, eu vi que ele ficou assim, meio sem graça, né? Então, daí, foi um recurso didático, lógico, né? Um recurso didático, para a gente dizer que, olha, vocês estão assim, eu vou sorrir para vocês. Até porque sorrir, sabe, disfarça o inimigo, né? É uma estratégia de disfarce. E quando você sorri, se você for emburrado, a chance de a pessoa emburrada para você e você não conseguir nada é maior do que você ir sorrindo e talvez a pessoa sorrir e ela voltar com você junto, né? Então, uma das coisas pro nosso que eu aprendi com o tempo, sabe, Maurício? Aprendi com o tempo, sabe? Não foi logo, né? Não foi assim logo que eu aprendi, não. E não tem muito tempo que eu aprendi, não. É não ser um militante rancoroso, sabe? Um ativista... rancoroso, mas tem outra palavra boa, melhor, que agora me fugiu. Estava com ela para falar. E fica sempre ali, né? Vomitando, sempre falando das coisas, assim, com uma tristeza, sabe? Com uma... Ressentido a palavra, né? A palavra é Você não trabalha com ressentimento. Não. Hoje eu aprendi a ser diferente, né? Mas não tem muito tempo, como eu disse, né? Posso falar que antes eu era... Depois eu fui vendo que essa forma ressentida, eu não ganhava ninguém, só perdia. Exatamente. Entendeu? Quanto a esse negócio de militante, eu me considero um militante duro, quer dizer, eu não sou... talvez as pessoas achem difícil até lidar, às vezes, comigo. Não, duro eu sou, mas rancoroso não, entendeu? Acho que eu nunca fui. Agora, dureza, como é que é? Ser duro sem jamais perder a ternura? Então, essa frase que não... que eu poderia dizer atribuída ao Che, mas ele disse mesmo essa frase. É dele. Eu acho fantástica. Acho fantástica. Há que endurecer sem perder a ternura. Sem perder, exatamente. Entendeu? Eu acho essa frase fantástica. Agora, é uma disputa muito interessante, né? O endurecimento e a ternura. São coisas que você trabalha para não se oporem, né? Mas que, se a gente não tomar cuidado, elas se opõem. Sim. Então você tem que ter a... Como é que eu posso falar? Você tem que ter a malícia, né? A malícia do agir, né? Do agir para cativar, né? Isso. Todos somos, já dizia lá
Pequeno Príncipe, né? Todos são responsáveis por aquilo que cativas, né? Ah, aliás, você sabe que eu acho essa frase também fantástica. Todo mundo é responsável. Você é responsável por aquilo que você cativa. Eu sempre achei essa frase fantástica. Já vi críticas a ela, mas nenhuma me convenceu. Não, eu Entendeu? acho ela, eu Eu, acho ela eu acho maravilhosa, também. porque você vai trabalhar com essa ideia que está aqui na música, né? Você cativando, você emanando, né? Você Uhum. cantando, sorrindo, respirando, né? Que são os verbos que usa, né? Você vai ter de volta. E é interessante que tem, pelo menos para mim, assim, né? Quando eu emano, é de emanar, mas quando eu humano, né? Humano, né? Uhum. Se você lê um pouquinho mais rápido, né? Vem o humano, né? E aí como que o humano ele se constrói, né? Como que o ser humano, né? Como eu gosto muito de um livro do Lukács, A Formação do Ser Social, né? Do Lukács. Isso, né? Como que a gente vai se tornando É humano? fantástico. Eu gosto muito daquele livro. Nossa, eu li poucos livros dele, mas esse daí eu gosto muito. Porque como que a gente vai se formando, né? Ele pega, acho que aquela frase do Marx, né? Ninguém nasce homem, a gente se torna homem, né? Depois a Simone de Beauvoir dá uma atualizada, né, para a mulher. É. Mas ele pega aquela assim, que a gente se forma, a gente se constrói. E a gente constrói na relação com o outro, né? Consigo mesmo também, né? Com a gente. E com a natureza, né? E aí essa formação para mim aqui, né, olhando essa música, eu vejo ela muito numa visão integral, sabe? Alguns vão chamar de holística, né? Uhum. Outros vão falar de homem lateral, enfim, né? Tem vários, mas para dizer esse homem mais global, assim, né? Que é nós, né? Eu, eu vou lançar uma. Para você, não, que eu conheço você, eu sei que não é uma provocação, mas essa letra me remeteu também a, a uma coisa que muita gente procura colocar como fazendo oposição, entre o cristianismo e o marxismo. Eu achei fantástico, isso já faz tempo que eu achei, não achei agora. Achei fantástico quando alguém me mostrou que não havia oposição. Ou seja, não havia necessidade de oposição. Que, infelizmente, você tem cristãos que fazem a oposição. E do outro lado Né? também, Mas eu achei fantástico aqueles que não fazem. né? Entendeu? Eu, é, eu gosto muito, assim, eu sou da teologia da libertação, né? Mesmo não estando na igreja, Uhum. sou da teologia da libertação, né? Dali eu não saio, eu já fui em várias religiões, né? Tô numa outra nova agora, mas eu continuo vinculado à teologia da libertação. E ali me criei enquanto marxista, dentro da teologia da libertação, né? Uhum. E depois de muito tempo, eu fui ler. Eu li num cara que escreveu assim, a religião nos cadernos do Cárcere, de Gramsci, né? Antônio Gramsci. Depois eu fui ver na própria obra. Gramsci é um crítico ferrenho da Igreja Católica na Itália, né? Sim, É, sim. E e, tem mesmo. mas ele fala uma frase que para mim é fenomenal. Ele olhando, inclusive, né? Ele é do sul da Itália, os camponeses, né? Ele fala: a religião é a necessidade do espírito. Quer dizer, aí você vai, o marxista é materialista, né?
mas que vê a subjetividade né, das pessoas. A gente não pode, né, até a época dele, em 30, falar de cultura, de subjetividade, era uma heresia, né? Até chegar ele, Lukács, Vygotsky, Escola de Frankfurt, né? E começar a desconstruir um pouco isso, né? Mas ainda muito forte. E aí a gente vê que a religiosidade, não falo nem a religião, né? Religião, É diferente. a religiosidade, a espiritualidade, a transcendência, ela é dialética com a materialidade, com a matéria, né? Eu não consigo ver incongruência de grande porte entre o que Cristo pregou e o que o Marx falou. Não vejo. Por exemplo, o Gramsci combatia aquela Igreja Católica. A gente não sabe, né? Vamos supor, se ele Seria conhecesse, outra, mas aquela ele combatia. se ele viesse e conhecesse a teologia da libertação, será que ele falaria da mesma forma? Assim como Marx, Exatamente. que falou que Será que ele falaria? aquele momento, e ainda hoje nós temos religiões que a religião é o ópio do povo, sim. Né? Então, a relação que há para mim, muito forte, é que quando, né, isso dentro do buscar, de Jesus falar, né, eu não vim para este mundo, eu vim para outro, né, e aí buscar sempre, nas religiões, em busca de outro mundo. Mas, para mim, esse outro mundo não começa lá, sei lá, depois da morte, do desencarne, lá em outro lugar, em outro planeta. Não, outro mundo ele começa aqui, não, aqui agora, né? Aqui, tá? É aqui que nós vamos começar, aqui com nós mesmo, né? Trabalhando o amor, não, né? A amorosidade, né? Para fugir desse amor, né? Falar logo outra palavra, né? O amor, né? A paz, né? No sentido da paz, do convívio, paz, né? Não é uma paz romana, viu? Eu estou falando aqui não é uma paz romana, não. Não é a paz romana. Não, essa paz não. É uma paz, como dizia Padre Zezinho, né, para a gente trazer aqui uma referência teológica, né? E nem paz, a paz trumpana também, não. Né? Não. É uma paz inquieta, né? É uma expressão que eu gosto muito. Isso. Né? Uma paz inquieta, né? E trazer um pouco de luz, né? De luz no sentido do brilho, né? De você levar não é você brilhar, né? Você brilhar, mas você também resplandecer esse brilho no outro, né? Você fazer o outro brilhar também, né? Quando poxa, um aluno vem para mim conversar uma situação que ele está passando, uma situação que ele está vivenciando, me pedir uma orientação, uma coisa, né? E eu consigo ajudar, sabe? E depois vai me agradecer. Pô, isso não tem preço, entende? É verdade, é verdade. Esse é um brilho que você está jogando de você para o outro, às vezes, e às vezes você está mais apagadinho, o outro está brilhando mais, outra hora é você que está brilhando mais, o outro está mais apagadinho. Então, essa luz, paz e amor, eu trabalho dessa forma, né? Dessa forma. Então, essa música, para mim, ela diz muito, assim, diz tudo. E como eu te falei, ela tem um lado importante, pessoal, que é ter me tirado, ou me ajudado, né, a me recompor de uma tentativa de suicídio. Uhum. Né? Bem, eu queria... Só um minuto. Como eu acho que as coincidências existem, mas não são por acaso, eu acho que não foi por acaso que essa música foi lançada, né? Né? Tem algumas coisas assim, né? Pode falar. Eu queria que você falasse um pouco do... essa é música e letra do André Prando? Ele com a outra pessoa. Ele para dar aqui os
créditos, né? É ele que canta, mas deixa eu dar o crédito aqui a outra também, né? Que isso é muito importante. Eu que sou também letrista, né? Também sou letrista. Além dele é o Luiz Gabriel Lopes, né? Gabriel Lopes. Isso, que são os compositores da música. A letra é do Gabriel? Não, eu não sei quem fez o quê, né? Quem fez o quê? É porque, às vezes os camaradas até dizem música, mas às vezes os dois fizeram as duas coisas, né? É muito comum isso, inclusive em música. Tem, às vezes, um faz a letra, outro faz a música, né? Ou vice-versa. E tem, às vezes, que vão fazendo juntos, ou um faz um pouco mais da letra, mas o outro coloca mais uma estrofe. Né? Isso, é muito comum isso, né? A dupla que faz mais isso era o Roberto e o Erasmo, quer dizer, às vezes um fazia sozinho, botava o nome do outro, tudo bem, mas era comum os dois fazerem a música juntas, quer dizer, era muito comum isso, né? Entre eles. Então não é uma coisa assim que acontece. O fulano já traz a letra pronta ou a música pronta, aí você vai e encaixa. Acontece também, claro. Né? Vim de uma vez só, já aconteceu. Poucas vezes comigo aconteceu, mas é muito raro. E os artistas falam isso também, artistas. Né? Eu não sou artista, eu sou metido ali a tentar escrever algumas poesias, letras de música, né? Mas alguns artistas, eles falam isso também. O Zé Ramalho, por exemplo, tem a Avorrai, que ele queria escrever ela em 15 minutos, escreveu com a letra e música, que ela veio assim, ó. Ela falou assim, que foi a única vez que isso aconteceu, né? Então, dificilmente vem tudo assim, né? Acontece muito. Quer dizer, também acontece isso, mas não é como regra. Não, eu diria que não é uma regra. Né, quem falou isso também foi o Almi Sater, falando sobre a música que ele e o Renato Teixeira escreveram. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das matas. Como é que é? Esse é do Renato Teixeira, né? Renato Teixeira com Almi Sater, né? Almi Sater. Que aquilo foi de uma vez só, aquilo muito raro. Foi de uma vez só? Então... Parece que os dois também tinham a mania de compor juntos, né? Sim, até hoje. Eles lançaram até um último aí muito, muito bom. Porque o Renato Teixeira é tão bom de música quanto de letra. O Renato Teixeira é um violonista de viola caipira, assim, para ninguém botar defeito. Também, né? Como o Almi Sater, né? Uhum. E eles são parentes, né? Então, um é genro do outro. O Almi Sater é genro, não estou enganado. É? Aí, rapaz, eu não sabia nada. Essa fofoca toda eu não sabia, não. Mas que bom. Mas é bom isso, é bom. É bom. Né? É bom. Agora, esse André Prando, ele é capixaba? Vamos falar. Ele é daqui do Espírito Santo, né? Mais precisamente do centro de Vitória, né? Mora ali, né? No centro de Vitória. Ele teve uma influência muito grande assim dos pais, né? Ele fala isso, né? Assim, eu vi os pais. Ele é um aficionado por vinil, né? E esse tudo, né, levou ele a fazer o curso de música na UFS, né? Ele é músico aí podemos dizer assim, de carteirinha, né? Então ele fez música, e aí eu me lembro
É que faz 10 anos agora, acho que é por esse tempo agora mesmo, agora de julho, que eu vi o primeiro show dele aqui na minha cidade, né? Eu moro em Vila Velha. Uhum. Fui ver um amigo, músico, e ele abriu o show, assim, desse amigo. Foi bem assim, esse cara tem uma coisa de diferente. Eu vou ouvir mais. E a gente começou eu e minha esposa também. Eu lembro que minha filha estava no colo, assim, com sono, dormindo. E nós assistindo o show no teatro. E aí a gente começou a ir nas apresentações em bares que ele faz, né? Em shows com banda. A gente começou a ir e ver, né? E aí acompanhar, assim, a carreira dele, né? E ter contato com ele, né? Minha filha, até hoje, assim, gosta dele, sabe? Ela ouvia muito pequeno as músicas dele, né? Quer dizer, ela tá com 15, quer dizer, desde os 5. Ela ouve, ela gosta muito, assim, né? E ele tem uma potência, né, na voz, ele tem uma voz, para mim, ele é um grande letrista, um compositor, por isso que eu falo artista como um todo, né? É um intérprete maravilhoso, né? As músicas na voz dele, parece que foi ele que compôs aquela letra, né? Faz tanto shows bons solo, quanto em banda, né? Quanto participa, ele teve agora nos 30 anos do Baú do Raul, né? Uhum. Nos 80 anos do Raul Seixas, e ele cantou para Noia, né? E cantou Gitá, né? Assim, Ah, maravilhoso. foi. Foi lá no Circo Voador. Uhum. Então eu e ele tem uma presença de palco. Acho que é a última coisa que eu queria destacar, assim, é uma presença de palco, assim, né? A performance dele, você não fica quieto perante a atuação dele, né? Perante a atuação dele, você não fica quieto, não. Sabe? E aí eu vejo que ele está bem acompanhado de músicos, né? Alguns eu conhecia já de outras eras, né? De outros tempos. Então ele é um cara, para mim, hoje, o maior artista que nós temos no Espírito Santo. Interessante, cara. Eu não conhecia mesmo. É por isso que eu acho que a ignorância tem suas vantagens, né? A gente tem sempre que conhecer, coisa boa, né? Eu não conhecia mesmo, nunca tinha ouvido falar dele, cara, sinceramente. E que eu me lembro, assim, eu nunca tinha ouvido falar dele mesmo. Aí quando você me traz essa letra, eu digo, porra, que maravilha, que a gente vai comentar o que eu não conheço nem um pouquinho, nada, nada, absolutamente nada, entendeu? Eu fiquei muito satisfeito com isso, bastante mesmo, entendeu? Bom, Douglas, eu não sei, você pode discordar de mim, tem todo o direito, mas eu acho que a gente está marchando para o fim, o que que você acha? Não, né? Aí eu só Não sei, faço. Não, eu acho. Porque, acha? agora Aí eu eu. faço aquela pergunta de sempre: o que que você gostaria de ter dito, ou que eu não deixei, ou que não houve espaço, mas que você gostaria de ter dito? Então, eu acho que eu primeiro convidaria a quem assiste o canal a acompanhar o trabalho do André Prando, né? Que tem suas redes sociais, né? Vocês podem poder acompanhar. Também tem os streams, né? Hoje em dia, né? Tem as músicas Ah, também, tem. né? Para Uhum. vocês verem. Eu, Ou eu, eu te disse, eu não conhecia, eu procurei aqui na Alexa, estava aqui. isso. Tem outras músicas, né? É, e falando dele, né? Falar dos artistas novos, né? A gente tem um trabalho, eu falo, Zé, que eu sou um arqueólogo musical, né?
eu vou buscar, mas não no arqueólogo no sentido do passado, sabe? Né? Mas descobrir coisas que as pessoas costumam, principalmente na nossa geração, né, da sua, da minha, dos 40 para frente, né? Ah, mas não tem música mais assim, que não tem música mais assado, que não tem cantor mais isso, que não tem mais banda aquilo. Ah, o que eu descubro nessa internet de coisa boa, de artista bom, de moçada nova, sabe? Que vem com uma toada diferente do que está aí o povo ouvir. A diferença é que, na nossa época, essas pessoas estavam mais fáceis para a gente. As gravadoras investiam em coisas em experimentos, né? Ou discos que tinham 2, 3 músicas boas e o resto não, né? Hoje em dia já é um pouco, você tem que cavucar, né? Por isso que eu falo da arqueologia, né? Você tem que cavucar, você tem que procurar, mas encontra muita coisa boa, muita coisa, e eu acho que fica a tarefa aí para os ouvintes, né? E também quem nos assiste, de procurar artistas bons da nova geração, né? Porque eles existem, né? Com músicas como essa aqui, né? E outras, né? E um dia eu poderia só falar dos artistas novos, das quais eu tenho ouvido, né? Porque eu faço esse trabalho, tenho algumas pessoas que ajudam também, né? Tem alguns que mandam para a gente acha, manda para ele, né? Tem um mercado aí por baixo aí de coisas assim que está muito, né? E eu gosto muito, mais do que Deezer, o Spotify, eu gosto do YouTube. Porque o YouTube tem coisas novas, muito boas, e coisas antigas que a gente não consegue achar, mas que estão lá. Né? Já nessas outras plataformas é muito difícil achar. Então, Fio, faz o recado. Vamos fazer uma frase de um grupo que é novo, não é tão novo, mas tem lá seus 15 anos, um pouquinho mais, talvez, mas que pouca gente conhece, chamado Teatro Mágico, e ele fala assim, a poesia prevalece. E encerrar assim, a poesia prevalece. É isso. Eu acho, eu estou contigo. A gente fica muito preso. Por exemplo, há uma frase que eu acho sensacional, que é o seguinte: a única saudade que a gente tem da ditadura é que ela pressionou e as pessoas compuseram coisas maravilhosas. Eu acho que a gente pode encontrar coisas maravilhosas sem sentir saudade da ditadura, não é isso? Não precisa da dor, né? Sujeito você tem que ter a dor, mas se puder, sem a dor é melhor, né? Eu acho que a gente não precisa sentir nenhuma saudade da ditadura, não há motivo nenhum para isso, não. Tem muita, é sério, assim, muita música boa. De vários estilos. Eu posso dar, assim, sugerir de rock progressivo a MPB, passando pelo rap, pelo funk, por vários estilos, né? Até a música sertaneja, né? Tem coisa boa também. Tem. 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 Porcaria tem, claro, mas tem em todo lugar. Mas sertanejo bom tem. Tem. Até do carimbó, né? Do carimbó que o pessoal daqui não conhece. O carimbó é aquela música que parece rasa, mas se você prestar bem atenção, não é bem assim, não. Entendeu? Não, o pessoal não conhece pra cá, não. Sabe? Falar de Dona Odete, quem é? Onete. Onete, isso. Dona Onete.
Você Onete. sabe, a Onete, a origem dela era professora de história. É, tinha que ser. Veja você, foi professora de história. Hoje em dia, ela começou a carreira dela musical já com uma idade bem avançada, viu? Ela Uhum, foi uma Clementina de Jesus da vida. exato, acho que ela tinha Entendeu? uns 50, 60 já. A Onete também, por aí. É um negócio Uhum. assim, entendeu? E, e hoje em dia é muitíssimo considerada. Ela tá bem, acho que ela está até em cadeira de roda, viu? É, Mas são coisas que a gente tem que considerar. Infelizmente, a gente ainda está muito naquela sociedade de descartar as coisas, né? Ah, uhum. eu vi um pedacinho, não gostei, pronto, descartou. Hoje a molecada está escutando 15 segundos da música. 15 segundos. É, e olha lá. Mas é isso aí, Douglas. Então, pedir para você se despedir e depois eu faço as meus salamaleques aqui, tá certo? Tá E certo. Eu queria. sabendo que eu vou convidar você de novo, pelo jeito que você falou aqui, né? Quando, aliás, eu falei do Soletrando, você aqueceu imediatamente. Eu pensei assim, rapaz, esse camarada não é só professor universitário, não. O cara é um pouco mais do que ser professor universitário. Que felicidade, muito bem. É só uma parte da minha vida, né? Graças a Deus. O problema é, o que eu vejo muito é transformar isso em toda a vida da pessoa, né? Isso eu acho uma tristeza, né? É, eu queria, então, agradecer, sabe, Zé, pelo convite, por falar, né, poder, o seu canal é um espaço de fala muito importante, muito potente, né? Falar de coisas diversas, né, que eu acho que isso também é uma grande potência, né? Não é um canal, assim, que fica assim, só falar de um assunto, né? Cada vez que eu venho aqui, eu falo de um assunto diferente. Eu já vim aqui, acho que É verdade. né? E essa agora, então, foi, É, né? Nas quatro, foi cinco. Então, bem diferente. isso é importante, né? E Uhum. você mantém isso vivo, né? Isso que eu acho que é legal. Você mantém vivo, você mantém aceso, né? Se mantém importante, porque para nós, assim, eu nesse momento, por exemplo, eu tenho vontade, eu teria vontade de ter um canal, mas não tenho como, né? Não tenho tempo e às vezes a paciência. E precisa ter, né? Você precisa ter Tem. um Uhum. cuidado, né? Com aquilo que você cria. E eu vejo que você tem, né? Isso. Então, participar é sempre bom, né? Muitas risadas, muita conversa e muita troca, né? Eu vou fazer um convite antecipado, depois a gente vai negociar isso. Pegar uma publicação sua, um livro seu, para a gente comentar, tá? É, Mas cara, vamos deixar no ar e a gente vai conversando e você volta aqui para a gente comentar, quem sabe, o seu livro mais recente, isso. né? Foi É publicado, uma ideia. tá chegando aí. Físico, digital já está publicado. Uhum. Então, Agradeço. então pronto, tá bom? É jóia. Um abraço. Falou. Então, pessoas, eu agradeço imensamente o Douglas, que eu já posso dizer que é meu amigo, né? Eu espero que eu nunca convide inimigo aqui para a gente bater papo, que o papo entre inimigos é um negócio meio desagradável. Eu não me lembro de ter inimigo. Tenho adversário, mas inimigo eu não tenho, não. Que eu me lembro, né? Sei lá. Mas fica. E o Douglas, bom papo, sempre foi, né? A primeira vez que eu conversei com o Douglas foi num restaurante lá em Vila Velha. Foi ótimo, quase que a gente não sai de lá, né? Bom, então eu agradeço o Douglas e dizer àqueles que gostaram do Douglas, recomendem,
né? Bastante. E quem não gostou, achou o Douglas um porre, e recomende aos inimigos. Né? Os inimigos também merecem. Né? E pedir a vocês que se inscrevam no canal, façam seus comentários, eu vou repetir sempre. O elogio é muito gostoso, mas passa. O que fica é a crítica construtiva que faz a gente avançar e muito dentro do espírito dessa letra que nós discutimos, Dharma com André Pranto. Prandô. A Pranto é outra coisa. Prandô. Tá bom, pessoas? Então, muito obrigado. E aquilo de sempre, meu em pé.